Ei, gente, bora pro 9º mês de gestação. E você achava que a gravidez só tinha 9 meses, né? Pois é. Não é bem assim, não. Estamos aqui na semana 33. E nessa semana foi o chá de fraldas na igreja, né? Que eu mencionei em outro vídeo. Gente, foi muito bom, muito legal, assim. Teve uma palavra muito boa, teve adoração a Deus, teve muita coisa bacana. Teve 3 pessoas no meu trabalho também que estavam lá. Inclusive, quem deu a palavra foi a minha chefe, que ela também é da mesma igreja, né? Eu vou deixar um pedacinho aí, se eu achar o vídeo desse dia, eu vou deixar um pedacinho aí rodando. Firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Carta escrita à igreja de Éfeso, né? E quando ele fala da armadura de Deus, quanto ao mais, irmãos, todos nós aqui, sede fortalecidos, né? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele vem dizendo o que é que nós temos que fazer para nos revestir. E aí não é diferente para a vida da Isabela, que é apenas um bebezinho, né, bem pequenininho, que está ainda no ventre da mãe, mas que desde o ventre já deve ouvir sobre a palavra de Deus. Já deve ouvir falar sobre a couraça da justiça, sobre o evangelho, sobre Jesus Cristo. Ela tem que ouvir todos os dias da vida dela. Cada peça é representada por um item, tá bom? Formando assim a armadura de Deus. O primeiro item que nós vamos observar aqui é a fralda, né? Nós trouxemos aqui um pacote de fralda descartável, né? A Isabela vai usar. E o que significa a fralda? A fralda representa o cinto da verdade. Toda vez que você colocar uma fraldinha na Isabela, lembra, olha minha querida, o cinto da verdade, vai lá na palavra de Deus, lembra que o cinto da verdade, a palavra de Deus diz, cingindo-vos com a verdade. E aí a verdade, nós sabemos que onde nós encontramos a verdade? Na palavra de Deus. A Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará. E assim respondeu Jesus também, e vai dizer para Isabela, olha, Jesus disse, Isabela, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E a Isabela tem que ouvir isso todos os dias. Todas as vezes vai colocar uma fraldinha na Isabela, vai lembrar da verdade, cingindo-os com a verdade. E a Bíblia fala para nós, em João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí nós vamos lá na palavra de Deus, em João 14,6, e vai ler para Isabela, olha Isabela, a verdade é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Todos os dias ela vai precisar ouvir isso. Desde o momento que ela nascer, já desde o ventre, ela precisa ouvir que Jesus é a verdade, que ela tem que estar sempre cingido, né, com o cinto da verdade. Sempre cingido com o cinto da verdade, cingindo-os com a verdade. E aí nós temos um outro produto. Então que a vidinha da Isabela seja caracterizada pela busca da verdade todos os dias da vida dela. Buscar sempre conhecer a verdade, buscar sempre conhecer o Senhor Jesus. A fralda representa. Mas nós temos um outro item que vai representar a couraça da justiça. O que seria a couraça da justiça? É um casaquinho. Eu tentei achar o casaquinho mais parecido possível, mas achei aqui, ó. O casaquinho vai representar a couraça da justiça na vida da Isabela. E aí a Bíblia fala para nós em Provérbios 21, o que segue a justiça e a bondade achará a vida. Então, se a Isabela seguir a justiça e a bondade, ela encontrará a vida, achará a vida. Mas ela tem que seguir a justiça e a bondade. Então, a couraça, vestidos da couraça da justiça, é o casaquinho que representa. E Mateus 6,33, Gil e Jéssica, diz assim para nós e para Isabela, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão acontecer com a Isabela. Será acrescentado. Aleluia. Então, o casaquinho significa vocês sempre vestindo da couraça da justiça a vida da Isabela. Então, cada roupa, vocês têm que saber o sentido de cada peça de roupa e sempre ensinando a Isabela
o que deve ser ensinado em relação à palavra de Deus, a vida dela com o Senhor, o que ela tem que buscar e como ela deve viver todos os dias da sua vida. Então, o casaquinho significa a couraça da justiça, né? Mas nós temos também, a Bíblia fala para nós assim, ó, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E aí, como é que nós vamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz? São os sapatinhos. Os sapatinhos vão representar os pés. Então, toda vez que colocar um sapatinho, lembra lá de Efésios, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E o sapatinho representa os pés preparados para proporcionar, para propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Em Isaías 52:7 diz assim para nós: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E aí a Isabelinha tem que crescer anunciando as boas novas da salvação, anunciando Jesus Cristo. Ô Isabela, quem é Jesus para você? Jesus é meu Senhor, é meu Salvador. E aí todos os dias ela andando com um sapatinho, proclamando que Jesus é o Senhor da vida dela. Então, preparar, né, calçar os pezinhos dela com o Evangelho da Paz. Mas nós temos o outro, né, o outro item que a Bíblia fala para nós, que é o capacete da salvação. Como que nós cristãos vamos usar um capacete, né? Então eu trouxe para representar uma touquinha, que hoje já nem mais, quase não se usa, ainda mais que esse calor, mas é um gorrinho, né? Ah, vai fazer frio, vai chegar um momento que pode esfriar, vai usar o gorrinho. E o que significa a touquinha para Isabela? O capacete da salvação. E aí, a touca representa a criança, ela vai entender que quando ela aceita Jesus, ela recebe esse capacete da salvação e que ela deve usá-lo sempre lembrando das promessas de salvação, para proteger o cérebro, a cabecinha dela, das dúvidas que o mundo mal vem colocando sobre a vida das nossas crianças. O mundo mal coloca na cabecinha das nossas crianças dúvidas em relação a quem é Jesus, em relação a quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. Então, o capacete vai servir para proteger a mente e o coraçãozinho da Isabela, né? Ah, amigo, mas a mente tem que ser protegida. E só é protegida com a palavra do Senhor Jesus. Então, que a Isabelinha, né, tenha a sua mente protegida e que ela seja totalmente pura diante de Deus. E aí, como é que a gente faz para que ela aprenda? A palavra de Deus no Salmo 119, versículo 1 diz assim: guarda o quê? No coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E o Salmo 119, 105 também, Jéssica, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se todos os dias vocês colocarem no coração da Isabela o que é a palavra de Deus, o mundo não vai conseguir tirar da mente dela. Então temos que proteger a mente e a cabecinha da Isabela com o capacete da salvação. Isso a palavra de Deus nos orienta em relação a isso, quando nós vestimos da armadura do Senhor. E nós temos também a espada de Espírito. O que é a espada do Espírito? Alguém que tem noção do que é a espada do Espírito? O que é que a Bíblia fala? É a palavra. E aí nós também trouxemos a palavra, que é a Bíblia para Isabela, é a Bíblia do bebê. Essa que é a palavra, a espada do Espírito. Todos os dias a Jéssica e o Gil têm que ler a palavra para ela. Amém. Todos os dias precisa ler a palavra e orar com ela. Então, a Bíblia do bebê é a palavra, a Bíblia é a espada do Espírito. Então, já é uma das ferramentas que compõem a armadura de Deus para a vida da Isabela. E aí, o que a palavra fala, o que o texto fala? Que a criança, ela precisa, é a única fonte de recurso que nós temos para enfrentar a guerra espiritual, é a palavra de Deus. E aí, irmãos, para todos nós, né? Hoje existe guerra para todos os lados. Nós estamos sendo, assim, bombardeados. O mundo está bombardeando tudo que vem pela frente. Então, a vida do cristão mais difícil ainda, porque daqui a pouco vai ainda surgir mais ainda as perseguições. E o que tem que nos fortalecer? O que nos fortalece? É a palavra. Se eu não tenho a palavra no coração, eu não serei fortalecida. Se eu não tenho a palavra guardada na minha mente, qualquer coisinha, qualquer vento de doutrina me tira da presença do Senhor. E assim são nossos filhos. A Bíblia tem que estar no coração dos nossos filhos. E a palavra de Deus diz, né? Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então a responsabilidade dos pais é de ensinar a Isabelinha que a palavra de Deus é a espada do Espírito. É a única coisa que nos ajuda a vencer contra a guerra espiritual que nós enfrentamos. E que a Isabelinha
ganhe sabedoria e compreensão da palavra de Deus para permanecer firme na verdade e que ela seja protegida das coisas más deste mundo. E aí eu falo para vocês, se nós não ficarmos atentos, não olharmos para os lados, nós não vamos ver o mal se aproximando da vida dos nossos filhos. E aí, eu não vou domingo de manhã para a escola dominical, não, porque a minha criança está dormindo e eu não quero acordar. Muito bem. Como é que a sua criança vai aprender a vir para a escolinha bíblica dominical se você deixá-la dormindo todo domingo de manhã? Então, Jéssica e Gil, a responsabilidade de trazer a Isabela para a escola bíblica dominical são de vocês. Não é da igreja, não é do vizinho, não é do avô, não é da avó, são dos pais. E aí, para que a criança aprenda de Jesus, aprenda todos os dias a palavra de Deus, é na EBD que nós devemos trazer os nossos filhos. Mas eu vou esperar um tempo, fazer um ano. Jamais façam isso. Com 30 dias de nascido, já traga para a escola bíblica dominical. Se possível, até antes, porque Deus deu de presente para vocês uma herança que tem que ser cuidada. E para cuidar dela tem que ser na casa do pai. Não pode ser em outro lugar. Não pode ser indo para a praia, não pode. Tem que ser na casa do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela vai aprender, é vindo para a escola bíblica dominical, é vindo para a casa de Deus. Então, tem que falar com o coraçãozinho da Isabela, olha, guarda no coração, Isabela, a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. E assim todos os dias. E aí ela vai poder crescer aprendendo do grande amor de Jesus e quem é Jesus na vida dela, ok? Verdade. Mas nós ainda temos outros produtos. Nós temos o sabonete, né, que vai significar também a salvação, e a toalha, sabonete e toalha. Quando a gente pensa em sabonete e toalha, a gente pensa em quê? Fala, em banho, né? Limpeza. Limpeza, isso, limpeza. E aí o que tem que estar limpo na vida da Isabela? O que tem que estar? O coraçãozinho dela. Né? O coraçãozinho dela tem que estar limpo. E a salvação em Jesus Cristo faz isso conosco. Traz limpeza, traz pureza. Né? Então que a Isabela seja salva em Cristo Jesus. Que ela aprenda o que é a salvação desde cedo. Que vocês possam dizer para ela, olha só, Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas e da sua vida. Então o sabonete e a toalha representam a salvação. E a salvação, ela é de quê, irmãos? Ela é o quê? A salvação veio como para nós? Veio de Deus. Desde quê? Vocês pagaram alguma coisa? De a graça. salvação vem de quê? De graça. E a Isabela já pode ter a salvação. Já tem a salvação que é de graça. Ela já tem. Jesus já pagou por ela um preço muito alto. E a graça é um dom de quem? Do homem ou de Deus? De Deus. A graça é um dom de Deus. Pois ninguém é salvo pelas obras. Não adianta fazer muitas coisas para lá e para cá, fazer o social, ajudar fulano, ajudar fulano, que a fé sem obras, tudo bem que a Bíblia fala que a fé sem obras é morta, mas ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus, uma graça imerecida que foi concedida a todos nós, né? Em Efésios 2, 8 e 9 diz para nós, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus Cristo oferece a todo ser humano, ao homem, é pela graça. Então, nós só estamos aqui nesta noite pela graça. Eu sou salvo pela graça de Jesus Cristo. E eu quero anunciar essa salvação a todos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E como que eu faço isso? Somente através de conhecer a palavra de Deus. Se eu não conheço Jesus, eu não tenho como falar dele. Se eu não ando com Jesus, eu não tenho como mostrar para as pessoas que Jesus vive em mim. Então a Isabela precisa conhecer Jesus. Assim como vocês conheceram Jesus, assim como vocês amam a Jesus, que Isabela possa crescer amando ao Senhor Jesus, Amém. servindo Glória a ao Senhor Deus. Jesus e tendo a certeza da salvação que é dada por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe a vida da Isabela. Glória e que a Deus. vocês, como pais, sejam comprometidos em criar a Isabela na presença do Senhor. Nessa semana também eu fui na doutora do pré-natal aqui do posto, né, de saúde. Se vocês repararem, né, não foi com tantas consultas assim não, né? Pois é, ela achou minha barriga pequena, aí eu já começo assim, né? Já começo a botar coisa na nossa cabeça. Por quê? Eu percebo muito, eu pesquiso muito, né? Eu vou adquirir muito conhecimento, né? Não vou entrar em detalhes. Aí, o que aconteceu? Eu já fiquei meio assim, né? Quando ela falou que a barriga estava pequena. E ela me passou alguns exames e tal. E eu não sou de fazer muita ultrassom. Eu falei que eu não ia fazer muita ultrassom. E eu descobri uma médica que concorda comigo.
é quem me defenda. Essa médica ficou admirada com a minha tranquilidade, né? Porque eu não fui todo mês ali fazer o pré-natal. Eu fui observando mês a mês se a barriga estava crescendo, se a menina estava mexendo, como é que estava. Tudo, se estava tudo bem, ok. Né? Não, eu não vou atrás de ficar fazendo exame. Gente, eu não sou assim. Eu só vou em médico fazer uma coisa quando eu sei que tem alguma coisa ruim. Enfim, não vou ficar me explicando, não. Minhas opiniões. Ela me passou uma ultrassom. E essa ultrassom, eu tenho certeza que foi assim, a virada de chave para aquele dia de parto. Ai, gente, fazer ultrassom no público não é muito bom. A que eu fiz no particular foi ótima. Assim, apesar de que eu reclamei que ela apertou um pouquinho. Gente, esse médico, ele apertou tanto a minha barriga. Ficou falando tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim que eu fiquei assim. Sabe quando você vai num lugar e fica tensa? Eu até filmei, vou ver se eu acho. Eu nunca vi, nunca assisti aquele vídeo. Porque assim, foi horroroso, não dava pra ver nada. Não sei como é que ele enxerga alguma coisa lá. Ele ficou botando peso dentro do meu joelho. Me levantou da cama de um jeito que não devia. Eu nem percebi, assim, foi muito automático. Não teve nem como mexer, desviar, vamos assim dizer. Mas eu tenho certeza que foi o fato dele ter apertado a cabeça da velhinha que tirou ela de posição. Eu tenho certeza, já tô dando spoiler aqui, né, do relato de parto. Mas eu tenho certeza, gente, ele apertou muito, eu reclamei que tava doendo. Não vou nem lembrar direito, mas eu só sei assim que ela subiu tanto a bundinha dela, assim, no meu umbigo, assim, tava próximo, assim, do meu umbigo. Ela subiu tanto, e doeu. Ficou, assim, muito estranho. Se eu ficar grávida de novo, não vou querer saber desse tipo de tração. Vou chegar num lugar e falar assim, se você apertar. Se eu tiver que fazer uma ultrassom, acho que eu vou fazer alguma, né? Pelo menos 2 que eu fiz nessa gestação. Mas vou avisar, se apertar, vai levar um catiripapo. Encaixado lá dentro da bacia, foi difícil pegar o plano na cabeça. Mas eu não consigo dar a perna e agora o braço no muque. Gosto da coxa e no muque. Isso está medindo primeiro, depois, para dar uma volta no meio. E nem vai ser essas coisas, não. Vai ser um pouco pequeno. Até porque 118. Pode querer muita coisa, mas ser menina, né? O bebê está cefálico, o dorso está para o lado direito, placenta, funde no posterior. Olha o olho. Nariz, a língua, o olhinho. Direita. Agora umbilical. Beleza. Foi horroroso, gente, horroroso. E detalhe, esse é o mesmo médico que chegou pra minha colega de trabalho e falou assim, 90% de chance de ser menina. Aí chegou lá, depois de várias ultrações, é menino. Por essa ultrassom aí, a Belinha tava com 44 centímetros, aproximadamente, né? 2 quilos e 11 gramas. Tava assim, né? Não tava grande, não tava pequenininha, né? Mas tava dentro, né? Do que devia. E ele falou também que a cabeça dela tava bem encaixada. Aí ele fez o favor de desencaixar. Vida que segue. Aí eu também comecei a me sentir muito cansada.
E eu fui no posto, né? Eu pedi exame de sangue. Aliás, naquela outra consulta, né? Naquela consulta que eu fui, eu pedi. E sabe o que eu acho engraçado? Que os principais exames, eles não estavam no protocolo, né? Pra pedir pra gestante, que era ferritina e B12. Eu pedi ferritina, pedi B12, porque eu tava desconfiada. E vitamina D. A vitamina D deu normal. Tipo, o que tinha dado antes, acho que só não, aumentou só um bocadinho. E tava bem alto. E agora a B12 deu baixa, que eu não esperava. Mas a ferritina, gente, deu muito baixa. Muito baixa, que eu fiquei assim, como assim, meu Deus? Eu não tava sentindo aquele cansaço, assim, aquela coisa, mas eu tava mais ou menos. Mas eu não tava me sentindo mal pra aquele valor. Aí eu fiquei desesperada. Fui lá na médica, pelo amor de Deus, me passa alguma coisa. Aqui eu também tentava rir, tentava tossir e eu não conseguia direito porque tinha algo duro que atrapalhava, sabe? Com 34 semanas e eu voltei a sentir, né, aquelas fisgadas lá embaixo, assim, no osso. E ela voltou a dar aqueles chutes, assim, que fazia minha perna mexer sozinha. Tava mais difícil dormir, tava mais difícil, assim, virar de lado, né, na cama. Eu virava já reclamando, né, aquela coisa. E aqui aconteceu um episódio de cura. Vou contar pra você, porque essas coisas a gente tem que contar, né? Porque, gente, eu me cobro muito. Tem muita coisa que eu quero contar, mas eu não consigo. O que aconteceu? Lembra daquela história de eu sentir fisgada na hora de respirar? Eu tava fisgada lá fundo, que eu tinha que ficar assim, ó. Eu até avisei a doula, né? Sobre isso, porque se eu não conseguisse respirar, imagina se eu não conseguisse respirar na hora do parto. Eu tinha que ficar jogando o ar pra dentro do nariz, porque eu não conseguia puxar o ar. Aí, meu marido até falou assim, não, será que é porque a barriga tá grande? Eu achava que não, gente, mas agora eu sei que é por causa disso também. Que a barriga é grande, comprimindo o pulmão, quando eu me mexia, quando eu fazia principalmente esse movimento assim, ó, ou de pegar alguma coisa, eu sentia. E aí teve um episódio que eu tava aqui em casa, tendo essa dor, né? Aí me veio assim, por que você não pede pra curar, Deus te curar dessa dor? E eu ficava pensando como é que ia ser, não, no dia do parto, né? Ficava, alguém vai ter que ficar fazendo assim. Pra mim, gente, mas hoje eu sei que seria impossível eu conseguir respirar direito no parto. Seria impossível. Nossa, meu Deus, eu não quero nem pensar o que ia ser. Aí me veio isso, né? Tava mexendo uma coisa na cozinha, né? Pede pra Deus te curar. E eu fiz uma oração, né? Pedindo a cura. Aí eu acho que era domingo nesse dia. Eu não lembro direito, gente, se foi no dia seguinte ou se foi no mesmo dia. A gente ia pro culto de noite. E assim, eu fui capengando, tava sentindo aquela dorzinha. Eu respirava, sentia aquela dorzinha. Eu fui, mas eu fiquei quieta, não falei nada com meu marido, falei não. Aí eu fui lá. E a gente adivinha sobre o que o pregador falou. Sobre cura. Exatamente naquele dia ele falou sobre cura. E eu continuei orando ali, né? Eu só sei que eu saí de lá. Eu não tava sentindo mais nada, gente. E nos dias seguintes também eu não senti mais nada. E tava assim, bem rotineiro, sabe? Nossa, realmente foi de Deus. Deus tirou assim com a mão. É isso que eu sinto. Porque eu não sei o que eu faria no dia do parto. Porque no dia do parto eu tinha que ficar. Como que eu ia fazer isso? Se eu não conseguir nem. Não teria condições, gente. Não teria condições. Eu tenho certeza que Deus me curou. Deus que tirou aquilo de mim. E assim, de vez em quando quando eu vou fazer um movimento, eu ainda sinto como se quisesse dar aquela dor. Mas não me dá. Glória a Deus por isso. Nessa semana também, eu percebi que saiu o tampão mucoso. Saiu assim, bem aquela gosma transparente, sabe? Saiu, foram 3 episódios e eu tava assim com 34 semanas. 34 semanas, gente. E a minha ferritina lá embaixo, eu fiquei assim meio desesperada, né? Tipo, pode acontecer nada, mas também pode acontecer dela vir, né? Antes do tempo. Aí eu fui correndo lá no posto, né? Atrás da médica, pelo amor de Deus, me passa alguma coisa.
Eu sabia o que eu queria. Eu queria saber o que ela queria me passar. E assim, a Belinha tava mexendo muito, sabe? Tava dolorido lá embaixo. Eu fiquei assim, eu fiquei com medo, né, de parir antes da hora. E eu tive que insistir, gente. Isso que é o pior, né? Eu tive que insistir pra médica me passar Noripurum. Eu não queria tomar, mas mesmo cuidando da alimentação, na verdade, há pouco tempo eu não tinha cuidado direito, não, porque eu tava comendo muita manga. Gente, a minha janta era manga. Eu tava comendo manga, eu queria comer muita manga. Eu trocava tudo por manga, sabe? E foi aí que eu pequei e caiu muita fertina. E eu tive que insistir pra ela me dar o Noripurum. E eu fiz uso, acho que três, acho que eu não sei. E ela ficou falando que não ia dar certo, que ia sair pela urina, não sei lá o que. Gente, a pior coisa é nós que pesquisamos, entendemos, ter que insistir para um médico passar. E o Noripurum é só médico, né? Nem enfermeiro passa. E a B12 eu também sabia que tinha que ser na veia, mas aí eu acabei deixando ela passar o que ela queria. Que ela me passou um remédio, Mecop, que tem risco C para gravidez. Se você não sabe o que é isso, você pesquisa. Você acha que eu tomei? Não. Comprei remédios que apareceram em algum vídeo aqui atrás, que eu tô tomando agora. Eu acho que nem deu tempo. Na verdade, acho que deu tempo de eu tomar um pouquinho só. Porque você não pode tomar a vitamina B12 se a ferritina estiver baixa ainda. Tem umas coisas assim. Aqui também, gente, eu vou falar sobre outro assunto polêmico. Eu não queria dar a vitamina K pra Belinha na hora de nascer, a injetável. E eu fiquei procurando formas de dar a vitamina K em comprimido, acho que é. Não, nem lembro direito. A médica não quis me passar, gente. E é assim, você vai pesquisar, você precisa de receita médica. E você tem o direito de dar essa que não é injetável. Mas o médico não quer te dar. E assim, eu fiquei muito nervosa com isso. Muito nervosa. Porque você tem um direito, mas você não tem. Sabe esse tipo de coisa? E existe muita polêmica por trás dessa vitamina K para bebês. Eu pesquisei algumas coisas, assim. Gente, é muita polêmica. Se vocês gostam de polêmica, vocês podem ir no meu Instagram, que lá eu converso, posto muita coisa sobre polêmica. Muitas coisas polemicosas. Mas aqui eu não gosto de falar muito dessas coisas, não. Eu não consigo. Nessa semana também fizeram um chá de fraldas pra mim, surpresa, lá no saio. Eu fiquei, gente, me pegaram direitinho, sério. Ai, meu Deus. Ao todo, eu acho que eu devo ter ganhado uns 40 pacotes de fralda. Eu tô usando M, tem muita fralda M. Eu também senti o cóccix mole, sabe? Ele tava mole, assim, se mexendo. Na hora que eu fazia exercício deitado, eu sentia. 35 semanas agora. E aqui, gente, me deu muita vontade de tomar leite. Leite de vaca, né? Que eu ia até falei em alguns vídeos anteriores aí. Deu muita vontade, gente. E eu nunca fui assim de tomar leite de vaca, assim, nossa, tomar, eu tenho vontade, eu gosto. Não, tomava de vez em quando, nossa, antigamente. Mas não, me deu muita vontade. E assim, eu senti que a Belinha tinha crescido muito. E eu assisti toda semana vídeo como é que era naquela semana. E eu vi que naquelas semanas ali ela tava precisando de cálcio. Mas será que tem alguma coisa a ver? Pode ser. Aqui também eu sentia coceira, assim, em volta do umbigo, sabe? Tava coçando, assim. Eu não fui sentir muita coceira, mas nessa época que dava umas coceirinhas a mais, assim. Ficava. Eu não podia coçar, né? Porque quando você coça é pior, né? Pode dar estria, essas coisas assim. Aí a dificuldade para dormir aumentando, os chutinhos dela foram ficando mais fortes, né? E teve um dia que eu fui passear na praia de Coqueiral. Vou deixar até alguma fotinha aí. Gente, eu caí. Eu nunca caí na vida. Mas você fica grávida, parece assim que abre-se uns buracos na sua frente. Literalmente tinha um buraco na minha frente, eu não vi. Eu tava lá olhando os pés de coco, né? Esse pé de coco bonito lá de Coqueiral.
nada não, sabe? Eu caí assim de joelho e tal, mas não senti nada, não deu nada. Graças a Deus. 36 semanas. Nossa última semana inteira aqui. Aí, gente, eu sei que eu tomei umas 2 ou 3 ampolas de Noripurum. E minha ferritina foi lá pra 111, então... E eu voltei também a comer fígado, tá? Nessa época aqui. O que incomodava mesmo nessa época era a tal da dor na costela, gente. Dor na costela aqui atrás. Não era porque a velhinha tava chutando. A velhinha nunca chutou minha costela, assim. Que nem eu ouço muita gestante reclamando, né? Que tava chutando a costela e tal. Ela nunca fez isso. Mas a tal da dor, assim, na costela atrás, depois que eu usei aquela calça, ficou. É isso. Nossa, gente, que bom que eu consegui gravar todos esses vídeos agora. Só vai ficar o vídeo do relato de parto, que eu tenho que respirar fundo pra gravar. Mas é isso aí. Esses foram os 9 meses de gestação. O próximo vai ser o relato de parto. Foi ali no início do 10º mês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.